Adão foi o único homem que não teve pai e mãe terrenos. De fato e de verdade, quando eu olho a palavra de Deus, eu começo a entender que ele não só tinha um cargo, uma ocupação de fazendeiro, zelador e jardineiro, mas também, mais tarde, de um provedor. Por conta da tentação que aconteceu naquele jardim do Éden. O que acontece foi quando Deus colocou ele ali para que ele fosse um zelador, tão somente um cuidador, mas trazendo uma disjuntora com a queda de Lúcifer, veio a tentação. E essa tentação, ela trouxe uma causa, e essa causa está no meio de nós até hoje. De fato e de verdade, quando Deus disse para Adão e Eva acerca da árvore do conhecimento, foi tão somente para que eles não fizessem com que aquela ordem fosse desfeita, porque a palavra de Deus, ela é a assinatura dele. E quando Deus falava, assim tinha que ser. Como no tempo dos reis, que o anel era para selar, era como se fosse uma autentificação. Mas a palavra de Deus, quando ela é transferida ao homem, é uma ordem. Então, quando Deus disse a eles para não tocar naquela árvore e não comer, era para eles não fazerem isso. Porque aquele animal rastejante, né? Porque ela foi amaldiçoada. A serpente foi amaldiçoada. Ela rastejou por ser desobediente. Assim aconteceu conosco. A mulher, ela teria dores de parto. O homem teria que suar muito e trabalhar e trazer o mantimento para dentro de casa. E as consequências viriam. Eu começo a lembrar da palavra de João 10:10. Nessa passagem, o que tem a ver a tentação de Eva e a queda do homem? Assim como Adão, ele foi um zelador, um fazendeiro, um cuidador ali, aquele jardineiro. Assim nós precisamos e precisaríamos e precisamos de um bom pastor. Um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Um bom pastor que nós somente escutamos a voz dele. Em João 10:10 deixa bem claro que quando nós escutamos a voz de Jesus, a gente não escuta mais as vozes de estranhos. Nós entendemos que a voz de estranho, ela vem para nos persuadir, para nos destruir, para matar e para roubar. Por que eu falo isso? Porque a voz de Deus, ela veio para dar vida e vida com abundância. A voz do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. A voz desse pastor, ela traz uma segurança. E a voz daquela serpente, ela trazia um certo empoderamento, para que a pessoa entendesse que ela não precisaria nunca mais ouvir a voz do Deus que colocou eles ali. De fato e de verdade, nós estamos aqui nessa terra e nós começamos a enxergar pelo lado da palavra que isso continua até hoje. O ser humano, ele tenta de todas as formas aniquilar os mandamentos de Deus e tirar da presença do ser humano essa obediência, essa reverência, essa devoção e essa vontade de servi-lo. A partir de quando nós tentamos ser o que nós não somos, a partir de quando nós tentamos ser dependentes das coisas terrenas, a gente esquece, através das nossas fraquezas e dos erros,
que nós temos alguém maior do que todo nome. O nome dele é Deus. Adão, ele foi uma referência não só de um homem que deveria, assim, seguir, né, as ordens, que eu acredito que aquilo seria já um mandamento. E aí Moisés veio e teve que, né, atribuir os 10 mandamentos a Deus, porque ali tinha que ser escrito na pedra. Mas como existia só Adão e Eva, a palavra já bastava. E a palavra, ela basta mesmo, porque ela não volta vazia. Só que nós devemos entender que a partir de quando nós tocamos no que Deus fala que não é para ser tocado, não é para ser provado, né? O pecado, ele tem um gosto, uma tentação momentânea, mas que pode trazer muitas coisas horríveis para a nossa vida, muitas consequências. E quando nós passeamos em Mateus 6, 19 e 22, até do 21 até o 22, ou se você quiser ler todo, você vai ver que fala sobre o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Cuide bem do seu coração. Cuide bem dos seus desejos. Cuide bem das suas vontades. Cuide bem dos prazeres que você acha que aquilo ali vai ser para o resto da vida. O prazer dessa terra é momentâneo. O ouro e a prata aqui, ela é perecível, mas no céu não é. O ouro e a prata no céu é eterno. A vida é eterna. E nós temos esse corpo por alguns anos, minutos e segundos, e ele se desfaz. E a nossa alma, ela é uma só. O nosso espírito é um só. E nós temos que prestar contas com Deus do que nós cuidamos, do que nós fazemos, do que nós transferimos através da boa e perfeita, agradável vontade de Deus. É de toda essa essência, é de todos esses feitos, de toda essa vontade de Deus, que eu estou aqui para falar para vocês hoje. Que o fruto, ele tem que ser do Espírito Santo. O fruto da carne não gera nada para nós, a não ser um conhecimento que nós temos que ter e trabalhar aqui e fazer acontecer. Mas espiritualmente falando, o fruto do Espírito, ele permanece. E as recompensas, assim como aquele Adão que cuidou do Jardim do Éden, que foi um zelador, um fazendeiro, um homem que cuidou de todo aquele plantio, dos gados, ele foi realmente um homem que com certeza agradou instantaneamente ali o coração de Deus, mas Deus, sabendo que eles não iriam resistir, conhecendo de toda a história, mesmo ele sabendo que fez o homem que era bom, ele viu que Lúcifer, ele poderia realmente querer, né, mesmo com a queda dele, destruir aquilo que Deus fez. E é para isso que a descendência da Eva, a descendência daquela mulher que hoje perpetua, através dela veio o Messias, que irá destruir Satanás para sempre. E tudo isso daqui não é uma ilusão, é uma história verdadeira. Cada um tem uma história. E nós devemos, com certeza, através desse trabalho criativo terreno, fazer com que o trabalho celestial seja recompensado de tal maneira que não somente Cristo se orgulhe de nós, não somente o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, e que as ovelhas reconhecem o seu pastor. Faça da história que um dia Satanás tentou envergonhar através da tentação, seja uma história de honra, uma história
que você pode falar para suas descendências que fez o certo, mesmo errando, porque é inevitável. Satanás, ele não pode se aproximar da verdadeira essência de Deus. Ele pode persuadir através daquela serpente que vem na tua mente, falar na tua cabeça que você deve fazer aquilo, que você deve cometer isso. Não, não dê ouvido a essa serpente. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Fique com Deus. Essa palavra de hoje é alguns dos versículos chaves que eu deixo para vocês. E eu tenho certeza que depois de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos continuar meditando e falando da verdadeira palavra de Deus.